Uma boa noite a todos. Vamos começar o Evangelho no lar. Servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente de boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas de incompreensão, os granizos da maldade, os detritos de calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desprendimento, o escalrancho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra do suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontando por toda a espécie de dificuldade, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Boa noite a todos. Nós seguimos com o nosso Evangelho do dia de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos proporciona este momento de nós estarmos aqui fazendo o Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus, por nossa vida. Obrigado por tudo que nos dás. Obrigado pelo dia de hoje, um dia lindo de sol. E muito obrigado porque nós podemos estar aqui nessa encarnação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Dando sequência, então, no estudo do Evangelho, nesta noite, o tema de hoje é sobre a beneficência exclusiva. Ela está no capítulo 13 do Evangelho, dentro do capítulo que fala sobre não permitir que a tua mão esquerda saiba o que a tua mão direita fez. Ou vice-versa, nunca sei direito, mas é isso. Não? Por
beneficência, o que a gente entende por beneficência? Beneficência é fazer o bem às pessoas. Nada mais do que isso. Fazer o bem, fazer para a pessoa, para o outro, aquilo que gostaria que fizesse para a gente. E beneficência exclusiva. O que é beneficência exclusiva? Beneficência exclusiva é aquela que a gente faz com uma determinada exclusividade de público. Não é para todo mundo. É para aquelas pessoas que a gente conhece, as pessoas que são nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente acha que merecem, enfim, a gente faz uma seleção daquelas pessoas que a gente vai ajudar, com exclusividade para elas. Então, essa é a beneficência exclusiva. Então, tem algumas perguntas que a gente vai se basear para fazer a discussão desse tema. O que Jesus nos ensina em relação à beneficência? Né? Jesus, quando esteve na vida, nos ensinou com o próprio exemplo a beneficiar sempre necessitados tanto de ajuda moral como de material e principalmente os mais aflitos, os miseráveis, fossem eles pessoas estranhas, amigas ou inimigos. Então já vejamos que Jesus não usava exclusividade quando fazia o bem, quando beneficiava as pessoas. Ele fazia indistintamente, né? Então, a gente já pode ver que a exclusividade da beneficência já não está bem de acordo com o que Jesus nos falava. Tem algum valor a beneficência praticada entre pessoas afins que se querem bem? Ou seja, a beneficência exclusiva, né? Se é a beneficência praticada entre as pessoas que a gente quer bem, é a exclusiva. Então, a pergunta é se tem algum valor esse tipo de beneficência. Aí, a resposta diz que tem. Mas, né, em termos de elevação espiritual, pouco acrescenta. Uma vez que não há doação, há esforço de fraternidade. Não há doação ou esforço de fraternidade. Há como se fosse uma troca, na verdade, né? Eu vou beneficiar essas pessoas porque, num determinado momento, eu também posso precisar dessas pessoas, essas pessoas vão me beneficiar. E aí? É uma mão fazendo e a outra vendo, né? Por quê? Porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Recentemente nós estudamos no Evangelho sobre a ingratidão, né? E quem encontra a ingratidão não tinha a real intenção de receber. Né? Então, na verdadeira caridade, a palavra ingratidão não faz parte, não pode fazer parte do vocabulário. A gente não pode encontrar ingratidão quando se faz a verdadeira caridade. Por quê? Porque dá sinal de que a gente estava esperando alguma coisa em troca. Né? Eu ajudei lá o fulano e ele não me disse nem obrigado. Ou, pior ainda, eu ajudei o fulano e ele me fez isso. Né? Além de não me agradecer, ainda me fez outra coisa. Que cara ingrato. Mas eu estava mesmo com vontade de ajudá-lo? Porque eu estou esperando que ele me dissesse um obrigado, pelo menos. Então, no fundo, aquela caridade que eu fiz, ela tem um valor, mas não é o verdadeiro valor da caridade, porque não é a verdadeira caridade. É uma caridade paraguaia, vamos dizer assim. Devemos auxiliar quem professa uma crença diferente da nossa, aqui entra num campo, né, em relação às religiões, né? A gente deve auxiliar quem pensa diferente no campo da religião, diferente da gente? Sim. Principalmente, esse merece nossa melhor atenção, respeito e benefício. Por que a beneficência deve ser estendida para além dos grupos? Porque é exercício de fraternidade salutar para o nosso espírito, que vai se fortalecendo na medida em que rompe as barreiras do orgulho e do egoísmo. Precisamente o espírito de seita e de partido que é preciso ser abolido,
visto que são irmãos todos os homens. Então, voltando à pergunta anterior, que eu estou aqui no meu celular e às vezes o texto foge, mas tudo bem. Voltando à pergunta anterior, se a gente, se é lícito a gente ajudar alguém que pensa diferente de nós, principalmente assim, no campo religioso, e diz que sim, principalmente essa pessoa precisa ser ajudada. E a gente precisa esperar alguma coisa dessa pessoa em troca? Não. Muito menos tentar convencer essa pessoa de que a nossa opinião é a mais correta, né? Por quê? Vamos supor, tu ajuda uma pessoa, aí a pessoa fica sabendo que tu é espírita, por exemplo. Aí a pessoa diz assim, cara, tu é espírita, não sei o que, não sei o que. Aí, e tu ajudou a pessoa, né? Se tu rebater, né, a pessoa daquela crença, mas a tua crença é que é assim, assim, assado, a minha que é... Essa pessoa que já tinha uma animosidade em relação a ti porque tu era espírita, vai piorar, vai aumentar, né? Mas, tá vendo? Os espíritas não são assim tudo isso que dizem, né? Agora, se tu compreender, se tu entender, se tu continuar atendendo bem, ajudando essa pessoa, ela vai começar a pensar diferente. Opa, mas pera um pouquinho, esse cara é espírita mesmo, né? Porque ele tentou me ajudar. Eu disse isso para ele e ele não me retrucou, ele, né, continuou me tratando bem, continuou me ajudando. Então, o nosso exemplo, como a gente costuma falar, né, ele fala mais alto às vezes do que as nossas palavras. Bom, então, por que a beneficência deve ser estendida para além dos grupos? Porque a gente já falou, né? Porque dentro dos grupos ela tem o seu valor, mas ela, né, tem aquele limite, né? Então, quando a gente consegue ajudar as outras pessoas que a gente não conhece, ou principalmente quem nos quer mal, os nossos inimigos, aí sim a gente vai estar fazendo a verdadeira caridade, a verdadeira beneficência, vamos dizer. E a última pergunta, se o meu aparelho deixar eu ver, vamos ver no outro, eu estou com 2 aqui, mesmo assim. Quando poderemos ser considerados discípulos de Jesus? Quando nos amarmos uns aos outros indistintamente. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, claro, né, o discípulo de Jesus é aquela pessoa que efetivamente se esforça diariamente para seguir os exemplos de Jesus. Porque Jesus sabe da nossa condição ainda, né, de espíritos imperfeitos, de espíritos que necessitam de bastante ajuda, de bastante auxílio para evoluir, para continuar na evolução. Mas ele vai ver em nós maior ou menor mérito exatamente na proporção do esforço que a gente fizer para evoluir, para seguir os seus ensinamentos, para fazer a verdadeira caridade, para não deixar que uma mão veja o que a outra está dando. Enfim, é um conjunto de ações, um conjunto de conteúdos e conhecimentos que Jesus nos deixou na sua passagem aqui pela Terra, há 2000 anos, e que até nos dias de hoje a gente muitas vezes ainda não consegue ou entender direito, né? A gente está estudando exatamente para entender direito, e muito menos praticar direito. Mas é preciso que nós continuemos nos esforçando para fazer com que os ensinamentos de Jesus estejam presentes diariamente nas nossas vidas. Agora nós vamos para um momento de irradiação, de levar nossos pensamentos a Deus, pedindo por aqueles irmãos que sofrem, que estão nos mais diversos locais de sofrimento, em especial
aqueles que tiraram a própria vida, né? Os suicidas. Então, nos encaminhando para o final do nosso Evangelho, no dia de hoje, nós rogamos para que Deus estenda a sua mão para todos os nossos irmãos necessitados, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Lembramos também daqueles nossos irmãos que nesse tempo de frio estão sem agasalho, sem teto, que eles possam ter consigo o amor de Jesus e que eles procurem sim um lugarzinho mais quentinho para poder ficar, passar essas noites frias, porque é muito triste ficar ao relento. E nós, agradecendo por este momento, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos e nos encontraremos no próximo domingo, às 19 horas. Muito obrigada. Não, tem que reduzir o encerramento e terminar.